Oi, bom dia, boa noite, boa tarde. Iniciando mais esse vídeo aqui. Cada dia a gente vai contando alguma história, né? Hoje a gente vai contar a história da mula sem cabeça, né? Eu contei a história do lobisomem. Verdade que não é história, são fatos, são relatos, né? Antigamente o povo contava, né? E a gente acreditava. Acreditava porque a gente não sabia, era pequeno, tudo aquilo que o povo falava, a gente acreditava. Mula sem cabeça, lobisomem, né? Lobisomem já contei antes. A mula sem cabeça era a possivelmente chamada mulher do padre. Era as moças que tinha relação com o padre, era amaldiçoado por Deus e aí se transformava em mula sem cabeça. Também elas faziam parte, lógico, tudo isso faz parte do folclore brasileiro. A gente conta isso, acredita quem quiser, mas nós temos relato, temos história, é real, conforme minha avó contava, ela contava história de assombração, ela viu relatos. Ela era uma mulher italiana, ela veio para o Brasil, bem bebezinho, foi naturalizada brasileira em Pirangi, São Paulo, mas ela viveu a vida inteira no estado do Paraná. Ela morreu numa cidade aqui, hoje é município, na época não era nem comarca, hoje é município de Arapuna. Na época pertencia a Pitangas ou Ivaiporã, não sei, porque Jardim Alegre também não era município na época, é uma pequena cidadezinha, mas essa é a história. Mas a minha avó Lúcia contava que, vindo ela à noite, ela trabalhava. Meu avô era paulistão da velha guarda, ele não era assim aquelas pessoas muito que tá agarrando, não. Lógico que ele agarrava, trabalhava um pouco, mas não era aquele cara assim. Ele levantava a madrugada para tirar leite. E era minha avó. 4 horas da manhã estava acordada. E ali ela ia até tarde da noite trabalhando. Ela fazia farinha de milho, tinha um monjolo, né? Monjolo movido com a força das águas. E ela ficava na beira do rio fazendo farinha, lavando roupa, até que um dia ela lá, esse dia foi outra pessoa. Esse dia chegou a pessoa fumando perto dela, ela sentiu o cheiro da fumaça e viu até a cinza onde caiu perto dela. Quando ela olha, só viu aquele vulto andando, aí ela saiu para ir embora. Pô, vou embora, chego, porque isso não dá também. Essa não é a mula sem cabeça, não, mas é uma assombração. E ela vai andando, até que chega numa encruzilhada. Antes dela chegar na casa dela, esse monjolo era bem longe, né? Aí, quando chega naquela encruzilhada, ela fala, olha, eu vou para cá, eu vou entrar aqui, ó. Você vai reto e não me acompanha mais não, tá? Aí ela viu aquele gordinho, foi embora e ela foi para casa, tá? Isso não quer dizer que ela não ia voltar a trabalhar, ela trabalhava à noite, ela trabalhava assim, e a mula sem cabeça essa é feio, né? Como o cara falar que viu a mula sem cabeça, ela não mostrou meio metro de língua para ele, mas da onde saiu essa língua? Mas a mula sem cabeça é uma história bem folclore mesmo, mas realmente existia sim. Eu não sei, mas lógico, ela não ia mostrar a língua para ninguém. E ninguém ia chegar perto também. Mas nós estamos aqui hoje, chuvoso dia, chovendo, né? Que vai fazer sair até um barulhinho da chuva no vídeo, né? Mas bom, né? E a gente queremos fazer esse vídeo, não vai ser tão longo, mas vai escutando, gosta de calçomação, isso não é caso, é história, tá? Mula sem cabeça existiu, tá? E assombração também existiu. Essa é a história que a minha avó Lúcia contava, tá? Contava e uma história lá, uma pessoa muito real, muito verdadeira, né? Então, vamos ficando aí. Hoje, ficou pequeno esse vídeo hoje, né? Vai curtindo, vai escrevendo, quer mais história? Quer saber, quer que conta uma história de fantasma? Está gostando dessa história? Pede aí, escreve aí. A gente continua contando relatos
Inclusive meus tios contavam a história. Meu pai, antes de terminar, não vou contar mais essa. O meu pai, ele não acreditava muito, mas ele realmente, ele chegou um dia na casa, já faleceu, meu pai, faleceu esse ano. Mas ele chegou um dia, quando nós morava no Paraná, em outra época, quando a gente era pequeno ainda, eu tinha só apenas 10 anos, ou 11 anos, para muitos anos. Mas ele chegou em casa um dia e falou, hoje eu falei com o demônio, hoje eu falei com o diabo. Tá, mas a minha mãe falou, mas o que ele falou para você? Ele não respondeu nada. Mas simplesmente ele falou que o cavalo era arrastado por meio, era cafezal, tudo cafezal antes de morar. Eu estava de cavalo naquele dia, ele não andava de cavalo, naquele dia estava. O cavalo era arrastado automaticamente por meio do cafezal. Ele puxava o cavalo, empunhava o cavalo, ele tinha que descer e pegar o cavalo pela fora. Ele voltava, empunhava o cavalo na rua, estradinha, chão, né? Empunhava o cavalo na estradinha do chão. Aí quando ele viu, o cavalo já estava sendo arrastado novamente por meio do cafezal. Aí ele desceu, até que ele desceu do cavalo e falou um monte, mandou aparecer quem quer que estava puxando o cavalo, e saiu. E aí ele montou no cavalo, o cavalo disparou. O cavalo vê tudo, né? O cavalo vê qualquer vulto, ele já para e estaca as duas orelhas. Então, essa é a história que meu pai contava, tá? Isso é. Ele veio vindo do Pouso Alegre, a gente morava na fazenda Chagurangi. Pouso Alegre era um pequeno vilarejo, que hoje em dia deve ter lá umas 5 famílias, se tiver. Praticamente foi tudo em ruína. Hoje em dia, ele deve estar situado ou no município de Jardim Alegre ou no Nardelli. Foi dividido os municípios, né? Mas essa aí é a história. Depois de manhã estaremos contando mais história. Fica tudo na paz. Quer saber mais? Escreva aí e diga a sua opinião. Está gostando da história? Se estiver gostando, deixe o seu comentário.